Boa noite, Jean-Pierre, Boa noite, boa noite. meu grande amigo Jean-Pierre, né? Já há quanto tempo a gente trabalha aí junto, né? E há quanto tempo a gente já se conhece nessa caminhada aí Rapaz, já da vai mais de década, adicção. né? Já vai Já vai mais mais de de... década, né? É isso Pois é, aí, que legal. boa noite a É todos, bom boa estar aqui noite. contigo, Jean. Oi? É bom estar aqui contigo. A gente já fez história junto aí. É sempre um prazer estar com você, meu querido amigo. Sempre um prazer. Boa noite a todos aí que estão entrando, aí que estão dando essa força pra gente aí, aqui na Oliveira casa. Camila, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Camila. Ah, o André Del Castel, Pimenta Alisson, boníssima, muito gente boa, né? olha aí. Como é que tá o nosso, seu áudio eu estou escutando bem, Jean. E o meu, como é que tá? Também, muito bem, seu áudio. Perfeito, 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 né? O perfeito. pessoal está entrando aí, né? Guardar um pouquinho, né? Boa noite, boa noite. Espero que hoje. Amanda Farias, Grande né? Amandinha. Um abraço, Amanda. Ao Júnior Tianguá, Legal. né? Olha aí, André Del Castel. É, Boa noite, André. Seja bem-vinda, noite. né? Essa é uma noite especial para mim, não sei para você, né, Jean? Mas participar assim de um momento como esse, principalmente essa semana, uma semana que é para se falar sobre política, sobre drogas, né? Querendo ou não, é uma semana para falar, né, de recuperação cada vez mais, que é o que a gente tem vivido, recuperação, né? Meu nome é Marcelo Palácio, né? Eu trabalho na Casa Despertar na parte do acolhimento, na parte da triagem, né? Acabo aí participando de aconselhamentos, que é até o tema de nossa live, com as famílias. Eu me encontro limpo hoje há 7 anos, 6 meses e alguns dias. Parabéns, Palácio. Obrigado. Isso para mim vale muito, vale muito. E você, Jean? Fala Boa um noite a pouquinho de todos. você. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos aí ao Instagram da Casa Despertar Oficial. Obrigado pela presença, obrigado aí, né, pela audiência. Eu me chamo Jean-Pierre, né, sou de São Luís do Maranhão, né, mas cearense de coração. Já resido há 11 anos aqui em Fortaleza, no Ceará, né, e trabalhei já em diversas comunidades terapêuticas, em clínicas. A Casa Despertar é também a minha casa, né, onde eu já me encontro aí há alguns anos ao lado do Tauama, ao lado do Rodrigo, né? Venho fazendo esse trabalho aí com o Palácio e toda a equipe multidisciplinar da Casa Despertar, né, desenvolvendo. Eu sou técnico em dependência química e atuo também na Casa Despertar como gerente de unidade, gerente da unidade Fazenda. Sou estudante aí de serviço social e possuo diversos cursos técnicos, tanto pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, como pelo Supera, pelo Ministério da Justiça, né, o FEBRACT, entre outros diversos cursos aí de capacitação para atuação como conselheiro em independência química. Mas não para, né, Jean-Pierre? E Não eu não para. posso deixar de falar, né? Jean-Pierre já foi meu conselheiro lá atrás, já foi meu monitor, né? Tivemos uma história aí, de vez em quando ele até brinca que salvou minha vida, né? A Sofia, um abraço, Sofia. Acredito que é Assim, né? recíproco, né? É um ajudando o outro, né? Uma mão lavando a outra, que até o tema de hoje tem muito a ver com isso, né? Eu também sou um adicto em recuperação e eu já me encontro limpo em recuperação, as drogas não me usam há 6 anos, 8 meses e 24 dias, mas o mais importante é o dia de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. E assim, esse tema, para falar um pouco sobre esse tema de aconselhamento, né? Eu queria só lembrar que nessa semana, há exatos um ano atrás, né, nós estávamos aí no Rio Mar Papicu, né, o Rio Mar Fortaleza, chamado Rio Mar Fortaleza, numa ação
né, com a Casa Despertar. E foi algo fantástico também, foi algo que realmente, assim, gostei muito. Foi logo depois que eu tinha entrado na Casa Despertar, que eu assumi esse posicionamento, e foi muito bom esse trabalho que nós fizemos lá. Mas assim, Jean-Pierre, gostaria até que... Eu tenho uma pergunta, né, que deixaram uma pergunta. Eu queria muito que o nosso público participasse um pouco mais nessa questão de perguntas, né? O Lucas aí, sempre muito carinhoso. Obrigado, Lucas, aí a todos que estão entrando aí. Legal. E assim, queria assim, falar contigo, né, PR, sobre essa questão hoje, né? Eu sei que o Jean-Pierre hoje trabalha um pouco mais por fora da história, pelo fato de ser gerente da unidade, mas está sempre orientando os conselheiros, está sempre junto com, né, os pacientes da unidade. Eu queria que você falasse como é seu dia a dia, né, Jean-Pierre, nessa questão do aconselhamento com os adictos, né? Legal, legal. Eu queria começar a minha fala sobre o tema de hoje, citando Jung, Carl Gustav Jung, né, um dos pais aí da psicologia, né, que ele diz que você deve conhecer todas as teorias, todas as técnicas, mas no momento de tocar uma outra pessoa, no momento de tocar um outro indivíduo, uma outra alma, seja apenas uma outra alma, seja apenas uma outra pessoa, né? Eu trabalho com dependência química, principalmente do conselheiro, do aconselhamento em dependência química, tem muito a ver com isso. Nós temos toda uma equipe multidisciplinar, nós temos todo um cronograma diário que é realizado tanto pelos serviços gerais, pelo monitor, pelo jardineiro, pelos conselhos, pelo gerente, no meu caso, né? Porém, né, o que nós devemos realmente ter noção é que ali estão vidas. E essas vidas são muito importantes. E por trás dessas vidas há também sempre uma família. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso e devemos ter muita parcimônia, né, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, né, da maneira como nós tratamos os nossos pacientes, né? É importante que nós tenhamos os médicos, os psicólogos, né? Porém, todo funcionário dentro da Casa Despertar, de qualquer clínica séria, ele é um agente terapêutico. Muitas vezes, no meu dia a dia, eu posso conversar com o paciente e ele pode não se abrir para mim, que está com alguma dificuldade. Muitas vezes ele pode ter um atendimento com a psicóloga e também por alguma coisa ele travar ou sentir uma vergonha, não comentar nada. E muitas vezes ele vai desabafar com a pessoa dos serviços gerais, com o jardineiro. Vai ser o momento que ele vai estar mais à vontade. Então, o dia a dia tem muito disso, de você ter muita atenção naquelas pessoas, naquelas almas, nos nossos pacientes que estão ali. Então, o meu dia a dia ele tem muito a ver com percepção. Lógico que existe toda a parte administrativa, mas pelo lado humano existe essa questão da percepção. Porque uma hora a pessoa pode estar super feliz, aceitando o tratamento, desenvolvendo, crescendo, e quando à noite ela pode simplesmente entrar em algum tipo de insight que faz ela regredir um pouco no tratamento. Então, o meu dia a dia é mais um dia de administrativo, mais um dia de percepção também, né, de como um todo da situação. Né? Legal, Jean. Tá desejando aí boa noite ao doutor Pado, que entrou agora também. Bem-vindo, doutor Teve a Maria do Rosário. Maria do Rosário, boa noite. Legal. Né? E, assim, Jean... Grande Alexandre Nadu, outro fera aí. O grande Nadu. E, assim, eu vejo muito essa história, ela tem acontecido comigo. Agora, assim, eu trabalho muito mais nessa parte de aconselhamento até com famílias, né? Pelo fato de eu estar à frente das famílias, as famílias quando entram em contato hoje com a Casa Despertar, é comigo que elas falam, que elas dão esse início, né? Eu venho percebido muitas pessoas assim perdidas nessa questão ainda do que fazer, por mais informação, por mais que hoje a gente tenha informação de toda maneira, né, acontecendo
na internet, nas redes sociais, de toda forma, eu ainda encontro muitas pessoas muito perdidas. E quando elas chegam para estar conversando, para estar entendendo um pouco, para estar perguntando sobre o que fazer, como vai ser lá, né? A gente percebe, de certa forma, essa dificuldade. Esse trabalho, Jean, eu tenho certeza que você também trabalha muito, porque a família ela começa esse acompanhamento comigo. Logo após isso, ela passa a ser acompanhada pelo o conselheiro, o gerente de casos da unidade, né? Eu queria que você me falasse também um pouco como é esse acompanhamento com a família, né? Já Olha, dizendo assim, a gente sabe que tem família que precisa, tem família não, todas as famílias elas precisam muito desse acolhimento, desse tratamento também. A dependência química é uma doença familiar. olha, Marcelo, é muito bom você ter tocado nesse assunto. Queria também, o pessoal está falando, o Tiago aí, o Tiago Preto de São Luís do Maranhão, todo mundo que está entrando aí, dando um abraço aí, a Sâmia. Marcelo, engraçado, bom você ter tocado nesse ponto. A Tânia, que deu a maior força para a gente. Obrigado, Tânia Santiago. Foi bom você tocar nesse assunto, porque é o seguinte, primeiro a gente tem que ver a questão do preconceito que existe, né? Hoje em dia, infelizmente, quem não tem esse problema sobre dependência química dentro de casa, conhece alguém que tem. A situação hoje em dia é essa, né? Se você não tem esse problema dentro dessa casa, você conhece alguém que está passando por esse problema, né? Só que nós esbarramos na questão de informação, tudo bem, mas nós esbarramos mais aí na questão do preconceito. Quando a família chega para você, já para pedir ajuda, e você faz todo esse acolhimento, todo esse papel importante, e repassa essa família para a equipe multidisciplinar, a primeira coisa que a família sente quando chega na instituição é falar assim, nossa, que lugar bonito, tão diferente do que eu imaginava. Eu pensei que fosse um hospital, que fosse tudo branco, né? E olha aquela coisa arborizada, e olha aquele lugar especial em que você vai se sentir bem acolhido. E, no segundo momento, o próprio indivíduo que está lá pedir ajuda e fala assim, poxa, eu não vi antes que eu achei que isso aqui era lugar de louco, né? Eu pensei que iam me amarrar, eu pensei que iam me dar injeção aqui, né? Então, por mais que a gente esteja hoje em 2020, né, bem avançados, com informações, né, as pessoas com todo tipo, né, de auxílio, né? As pessoas ainda têm uma cabeça muito pequena em relação à problemática da dependência química. Então, elas se assustam quando chegam, que veem que não tem nada a ver com aquilo que elas tinham um preconceito, uma ideia, uma ideia pré, né, conceituada, e também o indivíduo, quando ele começa a participar, né, ativamente do dia a dia, e ele entende. E esse nosso assunto de hoje, ele realmente vem trazer alguma luz sobre qual o papel do conselheiro, do aconselhamento dentro da dependência química. A gente tem que entender que não existe, né, um tratamento específico para a dependência química, né? É diferente de outras doenças que a medicina ou ela trata ou ela cura, né? Geralmente você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo para saber informações e realmente os profissionais eles não vão conseguir indicar um tratamento específico. Você pode se tratar de diversas maneiras, somente com um psiquiatra, de um tratamento medicamentoso. Você pode se tratar somente com um psicólogo, que é importantíssimo, com a psicoterapia, né? Você pode se tratar na igreja, assim, através da fé, através das células. As igrejas fazem um trabalho importantíssimo há muitos anos. E também você pode procurar clínicas como a Casa Despertar para o tratamento dessa problemática. E aí é que está grande o X da questão. O que acontece com a clínica como a Casa Despertar é que ela vai unir várias técnicas para poder dar um direcionamento dentro da dependência química e dentro do alcoolismo. Não é uma técnica somente utilizada, é uma junção de técnicas onde a gente tenta buscar a individualização do tratamento de cada paciente que está com a gente através do PTS, que é o Plano de Tratamento Singular. Assim, GPR, mandar um abraço aqui para o Thiago Preto, né?
e que ele fala assim, muito profissional o Palácio, né, me fez perder o medo da internação. Para quem não conhece um pouco da minha história, eu já me internei diversas vezes, na verdade de 2007 a 2012 foram diversas internações, muitas, assim, muitas percas, foi algo assim, foi um momento difícil da minha vida, porém um momento de muito aprendizado. Todas as internações que eu tive, eu aprendi algo, né? E hoje o trabalho que eu faço aqui na Casa Despertar, que é estar recebendo não só o familiar, que muitas vezes também tem o próprio dependente que me liga, Sim, pedindo sim. ajuda, sem Você saber o que faz o fazer. acolhimento diretamente àquele que está precisando, né? Aí, quando ele me pergunta como vai ser, como isso, eu não sei, você tem que viver, você tem que estar lá, né? E tudo isso vai acontecendo. A gente tem o Rodrigo, né, que é um dos diretores da Casa Despertar, ele sempre fala, né, que isso é espiritual, né? É algo espiritual, não tem como adivinhar como vai ser. Aí tem uma pergunta aqui da Gisele, né? Gisele Vaz. Com quanto tempo acontece esse acolhimento familiar? A Gisele, assim, eu posso até te responder. A partir do momento que você escuta Casa Despertar, bom dia, boa tarde ou boa noite, ali já começa o seu acolhimento, né? Ali já começa o seu aconselhamento familiar. Que eu tenho certeza que quando você entra em contato, que você contar a sua história, já vai começar ali, né, aquela conversa para a gente poder entender o que está acontecendo, qual seria a melhor maneira. Lembrando que a Casa Despertar hoje tem tratamento desde ambulatorial a involuntário, né, clínica exclusiva feminina, exclusiva masculina. A Casa Despertar tem tentado aí de toda forma desenvolver todo tipo de tratamento da melhor forma para cada indivíduo, E, né, e para cada situação. E lembrando que nem sempre há necessidade da internação, né? O Palácio vai fazer esse acolhimento e existe sim tratamento sem internação, e a Casa Despertar também segue essa linha, né? Muito importante aí, sempre estar reforçando tudo isso. E voltando a esse assunto que nós estamos tratando hoje, né, para deixar os nossos amigos que estão aqui acompanhando bem informados, né? É muito importante frisar que nós temos as técnicas, temos a equipe multidisciplinar, mas algo que a Casa Despertar valoriza muito é a experiência empírica realmente, né? Essa troca empírica, né? Aquela pessoa que passou por aquela dificuldade, né? Isso é uma das principais armas do conselheiro, dos monitores, né? Aquela pessoa que passou por aquela dificuldade, viveu aquilo ali na pele e realmente conseguiu e vem conseguindo buscar a recuperação, vem conseguindo se manter em sobriedade, e ele tenta, de alguma forma, passar aquilo ali para quem está chegando, para quem está sendo acolhido no primeiro momento, né? Nós herdamos isso, né, dos Estados Unidos, né, esse modelo, né, porque é o chamado modelo Minnesota, que nasceu no estado de Minnesota, na cidade de São Paulo, no hospital com o mesmo nome da capital do estado, né? Que basicamente é um adicto em recuperação ajudando outro adicto que está chegando. E isso vem se mantendo, e a Casa Despertar valoriza muito isso, né? Como eu havia falado, existe toda uma equipe profissional, toda uma estrutura por trás de psiquiatra, de psicólogo, né? De clínico geral, de nutricionista, educador físico, porém, né? O centro, a questão central realmente é um adicto ajudando outro adicto. Nós não abrimos mão disso, né, dentro do aconselhamento e dependência química. É muito importante mesmo. Teve a Sofia Tal, né? Falou sobre a primeira experiência, né? E minha primeira experiência com internação foi lá em 2001, se eu não me engano, 2000 a 2001. E eu me lembro da desinformação da minha família, né? Primeiro que eu fui para uma psiquiatria, porque eu estava surtado, né, por causa do uso de drogas. E a E família no depois disso, desespero também, né? a família no desespero, chamaram polícia, ninguém sabia o que fazer. Eu fui levado pela polícia para uma psiquiatria, né? E chegando lá, né, já há alguns dias na psiquiatria, me arrumaram uma clínica, ligaram para uma clínica lá, eu sou de São Paulo, né, para quem não sabe, e eu fui para uma clínica lá em São Paulo,
e ninguém tinha ideia nem do que estava acontecendo, muito menos eu, né? Naquela época se tinha pouca informação, se hoje se tem muita, e ainda pode ser que seja pouca, naquela época não tinha nada, não tinha nada de informação, a gente acabava, como é que eu posso dizer, a gente acabava assim, eu que na verdade eu não estava entendendo nada, eu tinha 21 anos, mas minhas irmãs, né, que tomaram a frente disso, eu me lembro que assim, minha irmã, ela me tirou com 30 dias, se eu não me engano, que eu ia voltar ao trabalho, aí queria me levar para um pós-tratamento que indicaram, mas assim, para mim era algo que eu não entendia, o que é que estava acontecendo, né? Acredito que tem muito a ver isso com o Jean-Pierre. É claro que a gente trabalha com bastante reincidência, isso é algo normal no meio da dependência química. Mas quando o paciente novo, ele chega, Jean-Pierre, esse paciente que ele não teve experiência com outras internações, acaba sendo mais difícil, mais fácil, acaba tendo alguma coisa diferente nisso ou não? O que você acha? O que você pode me dizer sobre isso, já? Olha, primeiro a gente tem que, eu acredito que, obrigado pela pergunta, excelente pergunta, Marcelo. Nós temos que valorizar bastante o paciente reincidente, porque por mais que as recaídas aconteçam, né, que fazem parte desse processo, elas não fazem parte de uma recuperação, fazem parte de um processo que vai levá-lo, né, ao tratamento da sua enfermidade, à sua convalescência. Mas, assim, não desistir é extremamente importante, porque às vezes a gente escuta do paciente reincidente que está cansado de recaída, né, escuta da família que está cansado de internação, né, e nós sempre reforçamos, olha, há um processo, né? Por exemplo, eu tive algumas internações, né? Bastante internações. Não é justo falar que eu só me recuperei na minha última internação. As internações que eu tive antes da minha última internação ajudaram no meu processo. O que nós tentamos fazer é que, quando acontece uma reincidência ou uma recaída, nós tentamos costurar a vida no meio disso e aumentar o tempo entre uma recaída, uma reincidência e outra, até que aquele indivíduo ele possa alcançar uma sobriedade. E aquele paciente que vem pela primeira vez nos procurar, que está na sua primeira internação, ele vem, muitas vezes, com esse preconceito de achar que internação é para quem é doido. Ele vem, muitas vezes, sem saber o que espera ele. E quando ele vê que existem outras pessoas com o mesmo problema dele, ele fica maravilhado. Quando ele começa a entender que a questão não é a maconha que ele usa, não é a cocaína, o álcool que ele usa, e se a maneira como ele lida com os sentimentos dele, a maneira como ele lida com as situações dele, que vai levar ele até encontro a droga dele de preferência. E o que nós vamos fazer dentro da Casa Despertar, através do modelo de Minnesota, como eu falei, né, e através, né, da TRE, que se chama Terapia Racional Emotiva, fundada por Albert Ellis, né, um psicólogo americano fantástico, que entendeu que era importante que o indivíduo que sofre de dependência química, ele deve primeiramente entender as suas emoções, entender como ele reage à frustração, à raiva, à alegria, e tentar encontrar um equilíbrio dentro das suas emoções. Então, o tratamento dentro da Casa Despertar, após a fase de desintoxicação, dentro da fase de conscientização, é todo voltado para uma busca de um equilíbrio emocional que, consequentemente, vai me trazer um equilíbrio espiritual, alinhado a toda uma equipe multidisciplinar. Então, aquele indivíduo que está conosco a primeira vez, na verdade, ele fica maravilhado encontrando tudo isso, né? E aí nós sabemos que, provavelmente, nem sempre vamos conseguir com que ele consiga a sobriedade da primeira vez. Mas nós não podemos desistir, né? O legal é que, assim, eu tive, nesses anos, já são 11 anos trabalhando com dependência química, e eu tive um grande mestre que ele me falava assim, olha, não é qualquer profissional que quer trabalhar com dependência química. O tratamento, ele é demorado, muitas vezes você precisa de mais de um tratamento,
o paciente é extremamente teimoso e vai sempre desobedecer o tratamento, né? Então, assim, não é fácil realmente para o profissional nem para o indivíduo buscar, né, o sentido correto, o norte correto, desde a sua primeira internação. Mas é extremamente importante que ninguém desista, né? Nem a família, nem nós profissionais e principalmente o indivíduo que está, né, enfermo. A Amélia até falou assim, né? Nem todos conseguem. Uhum, Eu vejo da seguinte forma, né, Amélia? Essa questão de nem todos conseguem. Quando você me diz isso, eu me lembro muito da minha história. uhum, Em alguns momentos eu cheguei a pensar, eu não vou mais conseguir. Como também a minha família chegou em alguns momentos e pensou dessa forma. Ele não vai conseguir. Ele vai morrer ali, né? E eu acredito em todos. A única coisa que eu posso te dizer hoje da experiência, respondendo até a pergunta que fez, acho que Marcos, professor, as andanças né, pelas clínicas, pelo mundo aí, pelo uso de drogas, né? A única coisa que eu posso responder bem isso. Eu acredito em todos. Eu acredito em todos. é. Eu tenho isso comigo, que cada um vai ter o seu momento, vai chegar o seu momento, assim como chegou o meu, como chegou o do Jean-Pierre. É, tia, E quando chega, não dá para entender, não dá para acreditar. Quando eu vejo hoje que eu já construí, a posição que eu vivo hoje, né, o trabalho que eu faço hoje, eu tenho horas que eu não acredito. Né, como foi que eu cheguei, como eu estou conseguindo. E, na verdade, eu sei. Né, nós estamos quase todos os dias em reuniões, partilhando essas nossas, tanto frustrações como vitórias, como alegrias, como derrotas, como tristezas, sempre partilhando para melhorar, né, para aprender cada vez mais. obrigado, Passo. A tia Amélia falou que eu venci. Nós vencemos, tia Amélia. Um forte abraço. Muitas vezes eu escuto, já escutei nesses anos todos, né, alguns falarem assim: poxa, Pé, eu não vou conseguir, todo mundo consegue, eu não consigo, e eu já tenho tantas internações. E aí, terapeuticamente, o olhar que nós temos que ter é sempre olhar aquele indivíduo como se fosse a primeira vez dele, né? Para que ele sempre se sinta uma pessoa motivada, para que nós sempre possamos passar essa motivação e esse amor para ele. E muitas vezes não é nenhuma questão dele ter uma internação para aprender algo novo, para que ele consiga encontrar um caminho de sobriedade e recuperação. Algumas vezes nós temos que, na internação, fazer com que ele crie uma consciência de desaprender o que ele vem fazendo de errado. Então, fazer com que ele desaprenda aquilo que ele sempre faz de uma maneira errônea é tão importante ou mais importante quanto ele aprender algo novo dentro do processo de recuperação, né? Porque muitas Você vezes viveu isso, né, Jean? Você viveu isso, né? porque muitas vezes Desaprende tudo e começa de novo para ver se vai. porque muitas vezes o que faz a pessoa ter reincidências e ter recaída é sempre querer percorrer o mesmo caminho, fazer os mesmos caminhos que ele sempre faz. E ele não consegue enxergar isso. Então, muitas vezes, o que nós temos que fazer é desaprender, é desprogramar e reprogramar, né? Eu passei por isso também. A tia Amélia colocou, desaprender para aprender. Muitas vezes é isso que nós necessitamos, né? Muitas vezes estamos condicionados e não conseguimos enxergar. Sabe aquela visão de túnel, né? Que você só consegue ver aquilo ali? Então, por isso, o equilíbrio emocional e a linha espiritual é tão importante dentro do aconselhamento em dependência química. E quando eu me deparo assim com aquela pessoa aquele paciente que já tem diversas recaídas, que muitas vezes está desacreditado, eu só faço uma coisa, eu conto a minha história para ele e falo assim, meu, se eu conseguir, vamos continuar, continua aí, não desiste de ti, vai mudando, né? Para de falar que você sabe, para de falar que você, né, já passou por isso e começa a viver uma nova história que dá certo. Acredito, na minha experiência, que foi isso que eu fiz, né? Eu parei de acreditar que eu sabia de tudo. Nós temos alguns clichês, né, que acabam sendo mecanismos de defesa dentro
né, do tratamento da Casa Despertar, dentro do aconselhamento do conselheiro, do profissional ao paciente, nós temos alguns clichês dele, do paciente, que acabam impedindo, muitas vezes, que aquele tratamento alcance o que nós desejamos, né? E alguns desses clichês são, eu sei, né? Você está conversando e esse eu sei, que é um mecanismo de defesa de negação, acaba sendo automático. Muitas vezes você nem percebe. Quando você quer tá dando uma orientação, quando os próprios pais querem estar, e ele já se coloca nessa negação do eu sei, né? Ou então, outro clichê que nós falamos muito lá dentro, que temos que ter cuidado, é o chá, né? O chá de já tô bom, né? E, então, ele vira para a equipe profissional, ele vira para os pais e diz, não, agora eu sei e eu já tô bom. Eu sei o que eu preciso fazer, já tô bom, né? Então, esse chá de já tô bom também, né? Ou então, o fundo do posse. Não, agora que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, são alguns clichês, algumas gírias que acontecem no dia a dia do aconselhamento, que nós acabamos enxergando isso. O indivíduo, muitas vezes, não consegue enxergar isso, né? E aí nós temos um grande trabalho nas mãos, na verdade, tem que botar a mão na massa, né? Ir para cima todo dia, e aconselhar, e lutar. Agora, o processo todo é um processo muito bonito. Existe uma parte de uma literatura das Irmandades que fala assim, viemos acreditar. E muito do nosso trabalho dentro da Casa Despertar tem a ver com essa frase. Nós viemos acreditar, né? De pegar aquela família que está sem esperança, né? De pegar aquele indivíduo que está sem esperança, né? E vir acreditar dentro do processo, né? E conseguir conduzi-lo com a permissão dele, lógico, para que ele possa chegar no fim do processo ali e aprender a dar continuidade, sobriedade. Porque a recuperação é para a vida inteira, né? A parte do tratamento, ela é uma parte importante, mas a continuidade pós-tratamento, que nós também fazemos isso na Casa Despertar, né? Ela é de grande valia. É tão importante o quanto essa questão do pós-tratamento, né? Quanta gente tem hoje, já começamos a voltar com esse pós-tratamento. Tem pessoas que agora começou, né, aquela história, tá todo mundo procurando já o pós-tratamento novamente, essa questão da pandemia está passando. E assim, ontem ou foi antes de ontem, eu estava numa unidade e eu vi um dos pacientes voltarem, né, de uma ressocialização, e ele olhou para mim, ele me agradeceu, né? E eu olhei para ele, eu falei assim, rapaz, você não sabe o quanto isso é importante para mim, porque muitas vezes tem um pessoal que tem raiva porque vai para a clínica, porque a mãe mandou de novo, porque o palácio falou com a mãe, indicou para ir involuntário ou voluntário, não dá mais, enfim, tudo isso. E quando eu vejo alguém que faz isso, sabe, que chega e abraça a gente e fala assim, poxa, que legal, obrigado, né? Isso é algo que é o que faz valer a pena o trabalho. E falando em valer a pena o trabalho, não porque eu tenho essa posição aqui na Casa Despertar, trabalhando aqui, mas quando eu cheguei aqui na Casa Despertar, eu vim de diversos outros trabalhos, mas quando eu cheguei aqui, que eu conheci o trabalho da Casa Despertar, eu me deparei com algo assim diferente, nessa questão do acolhimento. Quando eu vi aqui para o acolhimento, né, eu entendi o que realmente minha família passava lá atrás. E quantas pessoas já ligaram, falaram assim para mim, vamos internar, ele já não está legal. E a gente fala assim, olha, me explica um pouco o que está acontecendo. E no final da história, às vezes quem não está legal é até o familiar, a pessoa está passando algo, está vivendo bem, talvez retornou ali o trabalho, está com algumas dificuldades, talvez se estressando em alguns momentos. Muitas vezes a gente indica ali um ambulatorial, vamos trazer ele para conversar com os nossos conselheiros, para conversar com os nossos psicólogos, para saber o que é que está acontecendo. Vamos, sabe, eu já vi gente voltar, né, e voltar assim a viver bem fazendo isso. É outra coisa que eu tenho muito prazer em que isso aconteça, sabe?
Legal, Palácio. Muito importante você ter tocado nesse assunto. A dona Conceição escreveu algo, se você puder achar aí, Palácio, para a gente poder responder a dona Conceição. O importante, dentro desses processos que estamos conversando também, são as questões dos sinais, né? Esses sinais é que vão estar nos guiando para que nós possamos nos manter em recuperação e evitar a recaída, né? E esses sinais eles podem acontecer de diversas maneiras, né? Eles podem acontecer com sinais de comportamento, sinais emocionais, de recaídas emocionais, de recaídas espirituais. Então, muitas vezes isso acontece também com o familiar. Porque outro clichê que nós batemos muito nessa tecla é que a dependência química não é uma doença do indivíduo, é uma doença Familiar. da família toda. E aí, muitas vezes, a família nos procura e fala assim, olha, ele está daquele jeito, ele vai usar e precisa ser internado. E, na verdade, nós temos que orientar, nós temos que analisar, ver quais são esses sinais que estão aparecendo, se esse sinal comportamental, se esse sinal emocional é somente do indivíduo, se é também da família, né? Então, com a ajuda dos nossos profissionais, com a ajuda desse aconselhamento, nós podemos manter a sobriedade, manter a recuperação, né? Sem a necessidade de banalizar a internação. A internação é importante, ela é muito importante, mas mais importante ainda é fazer com que aquele indivíduo crie consciência que ele precisa aprender a viver do lado de fora e aprender a viver bem. E aprender a viver bem não quer dizer que a vida vai ser mil maravilhas, porque não é. Não é um conto de fadas a vida. A vida é difícil, é cheia de boleto, né? Mas a questão é que com drogas não há vida, é sem vida, né? Então, nós também temos que trazer essa consciência para a família, orientar a família, né, nesse sentido aí de sinais de alerta de recaída, tanto do dependente quanto do codependente também. A pergunta da Conceição, já é uma pergunta, né? Quando sai do tratamento, fala que está limpo, porque está limpo, aí tem uma recaída, né? Porque meu filho veio limpo e teve uma recaída. Não entendo, me explique, não entendo. Assim, posso até falar um pouco, o PR pode até completar, mas assim, o tratamento da dependência química, no começo eu até falei, eu comecei a me internar em 2007. Eu fui conseguir entender em 2012. Não que todos vão passar por um processo tão demorado, mas existem pessoas que conseguem conscientizar mais fácil, outras que demoram um pouco mais. Outras que até as pessoas vêm a entender, esse daí não tem mais jeito, que foi o meu caso. Que de repente eu consegui, né, voltar aí realmente entender esse processo e vencer, né, e tá vencendo dia após dia. Legal. Olha, a recaída não é algo que ninguém deseja. Ninguém deseja. Né? O indivíduo que recai, ele sofre com a recaída. A família sofre com a recaída. Os profissionais sentem também a recaída. Né? Não é algo que nós desejamos. Porém, ela é real. Né? Alguém, né, já viu, já tentou aqui, dos que estão nos ouvindo, fazer dieta? Né? E aí você vai no nutricionista e tudo, né? E programa a dieta, né? E começa na famosa segunda-feira, e aí faz a primeira semana, quando dá na segunda, terceira semana, ou então o final de semana, vem o final de semana, você recai na dieta, né? E a coisa vai indo. Então, assim, você E o buscar... difícil não é emagrecer, o difícil é se manter, né? Então, assim, eu estou usando esse paralelo, trazendo a questão do exemplo da dieta, né? Porque, assim, não é fácil você formar um novo hábito na sua vida, né? E, além de colocar esse novo hábito, trazer com que esse hábito seja uma mudança permanente. Não é tão simples assim. Não é fácil, gente. A família muitas vezes quer que uma internação, e o indivíduo, até nós profissionais também, eu não vou tirar nós, quer que em 3 meses, 4, 6 meses, nós possamos mudar tudo, muitas vezes de 15, 20 anos, de 10 anos que está vindo. E nós não temos essa pretensão. O que nós temos consciência é que, naquele período de internação,
nós devemos dar o start nas mudanças, o início das mudanças, da conscientização. E aquele indivíduo que está começando as mudanças na vida dele, trazendo novos hábitos, o próprio cronograma dentro da Casa Despertar, ele é um cronograma totalmente ao contrário do que o indivíduo vem. O indivíduo ele vem de uma vida totalmente desregrada, sem momento para acordar, sem momento de refeição, sem momento de responsabilidade, muitas vezes trocando o dia pela noite. E aí ele chega na clínica, na Casa Despertar, e ele tem um cronograma que vai dizer, olha, meu filho, a vida é assim. A vida tem hora para acordar, toca um sino para acordar. A vida tem hora de refeição. A vida tem hora de responsabilidade. A vida tem hora de lazer e tem hora para dormir. Então, ele vai começar a criar esse hábito. Muitas vezes, quando ele sai do tratamento dele, esse hábito ele não consegue manter os horários de acordar, de dormir, de responsabilidade. Essa mudança não é uma mudança definitiva. Por que eu estou falando isso? Porque as recaídas, geralmente, elas acontecem pela falta da prática da mudança. A pessoa volta aos velhos hábitos. E é um processo também, né, Jean? Seja procurar amigos antigos, lugares antigos, seja nos seus horários de responsabilidade, horário de refeição. A questão, ele não consegue fazer com que aquele hábito novo seja uma mudança permanente. E acaba acontecendo as recaídas. Não sei se eu consegui explicar a questão, mas as recaídas geralmente acontecem pela falta da prática de novos hábitos. Então, assim, nós temos que ter paciência para que esse novo hábito que ele está aprendendo seja uma mudança permanente na vida dele e ele encontre recuperação e encontre sobriedade. Legal, Jean. E assim, lembrar também que tanto a recuperação é um processo, para você atingir uma recuperação, também é um processo, uma recaída. A pessoa Assim, não está... só te cortando. A dona Conceição fala que está sofrendo muito com a questão do filho. Dona Conceição, eu sugiro que a senhora busque os grupos de mutuajuda para familiar. Porque o seu filho, eu tenho toda certeza, ele sabe onde encontrar ajuda, ele sabe onde ele pode encontrar ajuda. Então, eu acredito que, no seu caso, é a senhora que também deve procurar ajuda para a senhora. Qualquer coisa, entre em contato com o Marcelo. O Marcelo vai indicar grupos só de mães, só de pais, que passam pelo mesmo problema que a senhora, para que a senhora também busque uma qualidade de vida, né? Para que a senhora também busque a sua própria recuperação. Pode procurar o Marcelo aí, que o Marcelo vai orientar a senhora melhor. Muito importante isso, muito importante. As pessoas que procuram um grupo de ajuda, isso é provado, vivem melhor, né? Elas conseguem viver de maneira melhor. Nós oferecemos também acompanhamento aos nossos familiares com nossos profissionais também. Sim, e também toda terça-feira acontece o nosso programa familiar. Por enquanto, nós estamos fazendo esse programa familiar online, de certa forma, para as famílias que estão vivendo este momento de internação, né, dos seus entes queridos. Mas logo, logo estaremos de volta aí com o nosso papo, Unidade Fortaleza, Cidade dos Funcionários, que também estão morrendo de saudade desse momento que a gente vive lá. Tá. Tem uma pergunta. Obrigado, dona Conceição. Acredito que a gente pôde cumprir com o nosso papel aqui ajudando ela. Obrigado, dona Conceição. Eu gostaria muito que eu tivesse aqui no mínimo 100 perguntas aqui na nossa caixinha que é deixado lá no História. Mas eu tenho aqui uma pergunta, primeiro do Ramon. Obrigado, Ramon. Ramon Costa. Muito obrigado mesmo, Ramon. Fico feliz por ti. E também muito boa sua pergunta. Como é viver o amor e viver disciplina na vida de um dependente? Jean, responde pra gente. Cara, assim, primeiramente, para mim entrar em recuperação, eu tive que aprender a me amar, né? E me amar era deixar de querer morrer, né? Porque algo muito interessante que eu sempre falo é que eu nunca tive medo da morte. Porque eu usei droga e eu desafiava a polícia. E os pacientes, quando eu converso com eles, eles se identificam muito com isso. Então, eu acredito que o adicto ele não tem medo da morte, né? Ele vai em boca, mexe com esse submundo. Que a questão não é só a droga, a questão é todo o submundo que vem com a droga.
O grande problema do adicto em si é com a vida. Tem medo da vida, tem medo de crescer, né, Ramon? Então, assim, buscar esse amor de aprender a se amar, de não estragar com o meu corpo, com os meus neurônios, né, com o meu nariz, e por aí vai, de eu aprender a cuidar de mim, né? Foi um processo extremamente feliz, um processo extremamente maravilhoso. E ainda o é, porque eu venho buscando isso todo dia, né? Eu venho buscando, né, essa questão do amor próprio, né? E a disciplina, né, foi algo que eu nunca quis na minha vida. Eu sempre achei, entre aspas, eu queria falar para vocês aqui, eu sempre achei, entre aspas, que eu sabia o ABC da vida toda, que eu era muito esperto, né? Que eu tinha muita lábia, que eu desenrolava tudo. Então, o ABC da vida, o ABC, eu sempre achei que eu soube, mas eu nunca soube o OBDC. Então, a disciplina tem muito a ver com o obedecer da vida. Ninguém vai a lugar nenhum sem disciplina, sem obedecer ao pai e mãe, sem obedecer a uma religião, sem obedecer a um psicólogo, a um terapeuta, a um amigo. Então, o amor próprio, aprender a se amar e aprender a obedecer, né? Porque o adicto ele é um rebelde por excelência, o rebelde sem causa por excelência, são uma das chaves alinhado ao autoconhecimento para a recuperação, Ramon. Legal, muito bacana, Jean-Pierre. Tá mandando um abraço aqui para o Rodrigo Xavier e a Suzana, que trabalha lá no RH, né? Estão aí na batalha, até uma hora dessa, estão lá trabalhando. Um Né? abraço, Legal. um abraço para a mestra e para o nosso chefe aí, do nosso grande líder aí, Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Ramon, espero ter respondido. Obrigado à dona Alexandrina também, que, né, confia muito no nosso trabalho aí da Casa Despertar. O grande Tinho passando por aqui. Um abraço, Tinho. A disciplina faz parte da recuperação. Sem disciplina não tem como seguir. Não tem se como. Ficar só com essa história de eu sei o ABC da vida e o obedecer nada, né, realmente não vai conseguir entender, né, a recuperação. A recuperação tem muito mais além do que só parar de usar droga, né, Jean? Muito mais, muito mais. Para ter felicidade precisa de muito mais coisas, né? Muito mais. E KB Surf School deixou aqui uma pergunta. Por que, com o passar do tempo, as pessoas estão usando drogas mais precoce? Pois isso é um dado muito importante. Obrigado aí a KB School Surf, né? O surf, pessoal, é um dos fatores importantes na recuperação. A prática de esporte é excelente, tanto no processo de desintoxicação, como no processo de conscientização e reinserção social. O esporte é importante. Olha, se você pega aí no começo dos anos 2000, há mais ou menos 20 anos atrás, o perfil do dependente químico, ele era ele geralmente se enquadrava ali naquele perfil entre 22, 25 anos, né? Geralmente 22, 30 anos, né? Aquela coisa bem básica, né? Porta de entrada com cigarro, com álcool, maconha e cocaína. Isso era muito comum, né? Esse degrau, né? A pessoa começa aquela cultura do álcool, de beber na cola do pai e tal, fumar um cigarro, e depois a maconha e tal, e depois chegava a cocaína. Cada vez mais, hoje em dia, o perfil está mudando, né? Infelizmente, nós temos recebido a procura de muitas famílias para ajudar o seu filho, né, ou a sua filha menor de idade, né? E muitas vezes esse menor chega com 16, com 15 anos, já chega diretamente, muitas vezes, envolvido com químico, nem fumou maconha, nem passou pelo álcool, foi direto para a cocaína, para o crack. E um agravante ainda, pessoal, prestem bem aos pais que estão aí, aos filhos, aos irmãos que estão aí. Envolvimento com criminalidade. Nós temos um índice altíssimo de menores envolvidos com criminalidade. E esse perfil, talvez ele esteja mudando pelo volume de informações, né? E também por uma sociedade cada vez mais doente, com a sociedade cada vez mais voltada por ter, né? Em vez do ser, né?
Então, assim, a sociedade é muito imperativa no compre aquilo, compre aquilo. E aí o garoto vai crescendo com 14, 15 anos, ele vê que é mais fácil ele ir para o mundo do crime, né, do que estudar, que vai demorar muito estudar e trabalhar, e ele acaba encantado ali por aquilo ali, né? E esse perfil tem mudado bastante. Talvez isso não seja o fator principal, mas contribui bastante à sociedade hoje em dia, que estamos bem adoecidos em relação a isso. E muitas vezes nós nem podemos realizar essa internação de menor, nós precisamos da parceria do Conselho Tutelar, já que o menor é protegido pelo Estatuto do Menor e do Adolescente. Então, o Conselho Tutelar muitas vezes precisa ser o nosso parceiro e nós temos buscado essa ajuda dos conselhos tutelares. Você tocou num assunto, Jean, que eu passei por muitas situações já de atendimentos de mães desesperadas com o menor. Quando nós vamos entender a situação, parece muito mais um problema social até do que saúde. Na verdade, muitos deles, né? E quando eu falo para a mãe, olha, pelo que a senhora está me dizendo, assim, eu não tenho como ajudar a senhora, né? A senhora vai ter que procurar abraçar mais seu filho, trazer ele para perto de você, porque o problema aí é social, né? Porque a Casa Despertar, ela trabalha com a dependência química, né? Não com essa parte de criminalidade, né? Que é bem diferente. Apesar da doença realmente ser multifatorial, quando Sim, em é relação totalmente ao comportamental. tratamento. O Paulinho pergunta, Palácio, o que o familiar deve fazer se o paciente quiser desistir do tratamento no meio, uma vez já estando internado? Olha, a decisão sempre é do indivíduo, né? É lógico que a família deve usar os seus meios, através do diálogo, sempre do diálogo, para tentar ajudar aquela pessoa. Mas é uma decisão dele. Por isso existem os grupos de codependentes, né? Porque o codependente ele precisa cuidar de si. E aí eu volto a falar aquela famosa história, né? Quando você está no avião, as pessoas falam, ó, se o avião for cair, se houver uma turbulência, primeiro coloque a máscara em você e depois quem está ao seu lado. Ou seja, primeiro você precisa se ajudar para ajudar alguém. Então, muitas vezes nesse processo, a família não vai conseguir ajudar. A família tem que primeiro colocar a máscara nela e depois, né, botar a máscara no seu familiar. Se ele quiser desistir, ele vai ter a ajuda dos profissionais para tentar conscientizá-lo, vai ter a ajuda dos próprios companheiros que estão internados com ele, vai ter a ajuda dos familiares, mas no final é uma decisão dele, né? E infelizmente toda decisão que ele tomar, né, vai ter uma consequência, né? Seja para o bem, não seja para o bem, né? A Jeane também, Palácio, pergunta o que contribui a uma recaída do dependente, tira uma festa, ou seja, felicidade ou raiva. Jeane, eu acho que o que contribui mais aí é o dependente não pedir ajuda. Ele precisa aprender a pedir ajuda, né? Se ele aprender a pedir ajuda, aí eu não uma fé. Se ele aprender a pedir ajuda e como lidar com o sentimento dele, seja de felicidade ou raiva, ele vai conseguir sempre evitar e sempre ler os sinais de aviso da recaída. Porque o ato físico de pegar o copo e beber, de pegar o baseado e fumar, ele vai ser sempre o último acontecimento de uma recaída, né? Ele vai conseguir, se ele pedir ajuda, aprender a ler os sinais que vão evitar essa recaída e, consequentemente, principalmente, frear o processo de recaída. A Andrea está perguntando aqui, e se o interno não quiser parar depois de 20 internações involuntárias, o que diria para a família, né? Palácio. Pois não. Andréia, eu não vou ter todas as respostas. Um médico psiquiatra não vai ter todas as respostas. Um psicólogo não vai ter todas as respostas, Andréia. Mas eu vou te falar. Eu desisti de mim. Existiu um momento na minha vida que eu, Jean-Pierre, eu desisti. E a minha mãe falou para mim assim, eu nunca vou desistir de você. E mesmo que você não queira parar de usar droga, eu vou continuar lhe dando comida, eu vou continuar lhe tratando. Porque um dia você vai sair dessa.
Minha mãe já morreu. Quando minha mãe morreu, ela morreu e já estava completando 1 ano de sobriedade, né? Então, muitas vezes o dependente ele vai desistir, né? Mas a família, os profissionais nunca vão desistir. Nós nunca vamos desistir, nunca vamos desistir, né? Todo mundo pode desistir, inclusive ele, menos nós. Nós não podemos, porque ali não é ele. Realmente não é ele. Não é o seu familiar que está ali dizendo que não quer parar depois de 20 internações involuntárias. É uma outra pessoa ali. E nós vamos resgatar essa outra pessoa. Até onde Deus nos deixar fazer isso. Tanto como profissionais, como amigos. Obrigado, Quando, Flávio Carvalho. Obrigado, Grande Carvalho. Obrigado, Bento. quando nós começamos aí a live, eu disse que eu me internei durante 2007 a 2012. Acredito que eu tenha tido mais aí de 20, né? E o que eu diria para a família, até porque a família, quando eu pego uma situação como essa, né? O que eu digo para a família é, tem que se fazer a coisa certa. Se está colocando a vida em risco, é necessário uma internação involuntária. Se está pedindo ajuda, vamos fazer uma internação voluntária com ele, vamos lá, tá dando, acolhendo ele. E assim, tem que continuar acreditando, tem que continuar orando, que era isso que minha mãe fazia, né? Minha mãe continuava me alimentando, mesmo que ninguém acreditasse, e minha mãe continuava lá sentadinha, com o tercinho dela, orando, né? Também tem uma história parecida com a do Jean-Pierre, só que minha mãe faleceu vai fazer 1 ano agora, e ela conseguiu aí viver 5 anos, um pouco mais, aliás, um pouco mais de 5 anos, na verdade, vivendo a vida dela, né, sem ter mais o Marcelo Palácio dando trabalho para ela. E assim, a única coisa que ela fez foi continuar acreditando, foi continuar ali orando, sentadinha, as orações muito fortes, muito me protegeu, na verdade. Nós não podemos desistir. Todo mundo tem jeito. A sabedoria popular, dizem os mais velhos, é mais sábia muitas vezes que a ciência. Prova disso são os remédios naturais. A sabedoria popular diz que enquanto tiver sangue nas veias, tem jeito. Só não tem jeito para a morte, meu amigo. Todo mundo tem jeito. Pode ter 10, 20, tem 50 internações. Todo mundo tem jeito. A gente está chegando no final aí. Palácio, eu queria mandar um abraço aí para o David, que nos apoiou, o Peu aí, que também nos apoiou, né? A Margarete, minha comadre Flávia, o Birazão, né? Passa rápido o tempo aqui, né? Passa bem rápido. A Casa Despertar, né? Tem hoje todos os profissionais, né, capacitados, né? Segunda-feira a gente teve a live dos psicólogos. Ontem tivemos a live com assistentes sociais. Hoje foi essa live sobre os conselheiros aí, com acolhimento junto com o Palácio. Amanhã tem a live dos médicos. E sexta-feira, pessoal, a força feminina, hein, pessoal? Sexta-feira é um momento só das mulheres aí, com a Lívia e com a Sandra. Não percam aí, pessoal. Nós estamos aí, é uma missão. Olha, trabalhar com dependência química é uma vocação. Não é para qualquer um, não. E nós amamos o que fazemos na Casa Despertar. Vou agradecer também a todos que participaram desta live, agradecer ao Jean-Pierre por ter participado aqui. Vai já cair aqui a nossa live. Dizer a vocês, sigam a gente nas redes sociais. Larice, Angélica, a nossa chefinha. Um abraço aí, Paulinho, a todo mundo. Faria, siga a gente lá no YouTube também. Tá vindo novidade com Itaiguara. A gente tem lá no YouTube Casa Despertar Oficial vídeos fantásticos, muita informação no nosso Instagram, que vocês estão aqui assistindo agora. Foi um prazer estar com vocês, né? Foi um prazer estar com você, Jean. A todos vocês que comentaram, deixaram perguntas. Amanhã não percam, né? Amanhã eu não perco de jeito nenhum, né? Também não perco, não. Nem semana fantástica. Não. Obrigado, Ana. Tá aí a Ana. Minha chefe Ana, Aninha, Fabiano, meu Leal, Angélica. Um beijo para todos.